tarde a todos e todas. Eu me chamo Rodrigo Moraes e atualmente estou aqui como um dos diretores da Associação Brasileira de Direito Autoral. É com enorme prazer que a gente vai iniciar aqui hoje. Eu queria saudar aqui o nosso presidente, Roberto Mello, que é o nosso atual presidente da BDA, e também fazer aqui um anúncio, aqui, pedir licença a todos para dizer que a quinta-feira, agora, depois de amanhã, estaremos em Belo Horizonte lançando este livro, Estudos de Direito Autoral, em homenagem a Hildebrando Pontes, que é ex-presidente daqui da Associação Brasileira de Direito Autoral. Esta obra é uma coletânea de artigos de diversos autores, inclusive o próprio Roberto também escreveu, a Carolina, que também irá palestrar aqui hoje. E está muito interessante o livro, com mais de 300 páginas, com diversos temas atuais do direito autoral. E aqui eu faço aqui essa homenagem aqui ao Hildebrando Pontes, que já tantos serviços ele prestou já ao direito autoral brasileiro. Então, com certeza, todos nós da geração mais nova do que a dele, com certeza, todos nós aprendemos as lições, não só jurídicas, como também lições éticas com o nosso querido Hildebrando Pontes. E essa obra vocês podem encontrar no site da Lumen Juris, também no site da Amazon. E eu queria aqui dar início, né, falando um pouco aqui da nossa primeira palestrante. Com imensa honra aqui que eu queria dizer que a nossa primeira palestrante, a Liliane Leite Agostinho, ela é advogada especialista em direito contratual e propriedade intelectual. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos em Direitos Autorais, Entretenimento e Publicidade da ASPI, essa importante entidade, sócia da Associação Brasileira de Direito Autoral, a nossa BDA, nossa querida Associação Brasileira de Direito Autoral. Então, Liliane, antes de você iniciar, eu queria dizer que todos nós que trabalhamos com direito autoral, nós trabalhamos com pessoas criativas, com autores criativos, e nós não somos contrários à criatividade, pelo contrário, nós queremos fomentar a criatividade. Então, se a fanfiction fomenta uma criatividade dessa geração nova que gosta de escrever, e se isso é uma ferramenta para que novos escritores surjam e que se tornem profissionais e que vivam da literatura, obviamente que nós devemos ser absolutamente favoráveis se é para servir como, digamos assim, um laboratório amador para formar novos escritores, para que as pessoas se divirtam escrevendo, que botem a sua criatividade para funcionar. Eu tenho severas críticas, Roberto, a essa questão do ensino de português, de literatura, no ensino fundamental. Eu hoje sou apaixonado por literatura, sou um devorador de livros, leio muito literatura brasileira e, infelizmente, na época da escola, eu criei trauma de alguns autores, como, por exemplo, Machado de Assis, que hoje eu sou um apaixonado pela obra dele. Então, a escola, às vezes, fica muito focada nessa questão da gramática, das regrinhas, isso e aquilo, e, às vezes, perde-se um pouco esse lado lúdico, esse lado da imaginação, esse lado da criatividade e do jovem se divertir com a leitura. Então, assim, eu queria só dizer que, obviamente, que diremos o nosso ponto de vista como especialistas em direito autoral, mas em nenhum momento a gente quer aqui ter uma visão, digamos assim, ranzinza de querer cortar o barato do fanfiction e querer dizer que os jovens e as crianças e as pessoas nunca devem fazer isso, que isso é algo que deve ser abolido. Eu acho que não deve ser por esse caminho o nosso bate-papo de hoje. Então, Liliane, seja muito bem-vinda. Está com você a palavra. Rodrigo, muito obrigada. Você usou uma palavra que eu gravei aqui do laboratório. Fanfiction é isso, é um laboratório de criatividade de autores que depois podem se tornar autores de sucesso. Como a gente vai ver aqui no decorrer da minha breve exposição. E o seu final foi provocativo, mas a gente vai provocar
né, a audiência no final, eu acho que para a gente poder discutir sobre o ponto de vista de direito de autor, se tem como a gente compatibilizar ou não essa criatividade frente à lei de direitos autorais, e como muitos dizem, será que a lei precisa realmente alterar, ou a gente deixa a lei do jeito que ela está mesmo, sem nenhum tipo de alteração? Eu vou compartilhar minha tela, se durante minha apresentação tiver alguma interrupção de áudio ou de vídeo, por favor me avisem que eu verifico o que está acontecendo aqui. Bom, primeiro ponto, da onde que surge essa palavra fanfiction, né? Eu não busquei o conceito jurídico dela, mas eu busquei do que as próprias plataformas escrevem sobre fanfic. O que é uma fanfiction, né? Ela consiste na apropriação de elementos, de enredos, de personagens, e fazem uso sem fins lucrativos disso, construindo um universo paralelo do universo original. Então, é uma forma dos fãs, né, uma reunião de fãs que expressam o seu amor, a sua paixão por aquele personagem e por aquela história que muitas vezes ela se acaba, ela é interrompida e os fãs querem que continue. E construindo hoje essa aula, eu me lembrei de que tinha uma série que eu amava e que parou, acabou, que era Barrados no Baile, e terminou, não tinha, acabou, de repente eu fiquei sem todos aqueles personagens. E naquela época a gente não tinha internet, e parei por ali nas histórias e queria saber como que ficou depois, enfim, a vida deles, e a gente não tinha esse recurso da fanfiction, né? Na minha época eu não tinha conhecimento, mas isso vem antes, muito antes de tudo do que a gente já está discutindo aqui. No decorrer a gente vai falar do surgimento dela. E as fanfic, elas podem ser criadas de forma colaborativa, por meio de grupos, de plataformas interativas, aonde que um começa aquela história com um personagem ou misturando personagens de outros universos, de outros autores, e aonde é permitido que outras pessoas participem daquela construção colaborativa. Ou o autor, ele simplesmente, né, o writer fic, ele vai escrever e vai publicar na plataforma sem que tenha intervenção de outras pessoas. Então, ela pode ser colaborativa ou ela pode ser feita de forma isolada. A origem dela remonta aos anos 1960, a cultura do fandom, e especialmente devido ao sucesso da série, da franquia do Star Trek, né? A origem do termo, propriamente dito, ela vem da década de 70, quando vários fãs, né, criam comunidades para histórias de ficção científicas e, novamente, atrelada à franquia do Star Trek. Também nessas fandom, os autores, eles escreviam, a gente não tem o recurso, não havia o recurso tecnológico que nós temos hoje, né? Então, eles escreviam e reproduziam esses impressos, e eles tinham assinantes e encaminhavam para esses assinantes dessas fandom. Então começou com a série do Star Trek, ela se estendeu nos anos 90, nos anos 2000 também, e com o início da internet e o acesso em massa da tecnologia, passou a ser publicado em sites, em blogs e em comunidades dedicadas à fanfic, e o número disparou horrorosamente, né? Muitas pessoas aderiram. O fanfic, ele é mais do que um jeito diferente de contar a história. A fanfic, ela pega emprestado os personagens, os elementos inseridos em outras histórias, e de forma paralela, né, a intenção é continuar de um determinado acontecimento de uma história, ou de um final de uma história, e recriar de forma alternativa uma continuação, ou fazer um spin-off de um personagem, enfim, trazer por que ele tem aquelas atitudes no filme ou no livro, e fazem teorias e criações por que o personagem ele se comporta daquele jeito. Então, há inúmeras possibilidades, né, para os fiction writers de escrever, há formas infinitas desse tipo de escrita. A gente também tem, Rodrigo, os fanfilmes. A gente às vezes se prende muito aos fanfics como só obras literárias, enfim, só textos. Mas nós temos também os fanfilmes.
Eu vou deixar, depois eu coloco no chat, para não tomar o tempo da apresentação, os links aonde que vocês podem assistir os trailers ou os filmes desses filmes também. Esse primeiro daqui eu achei bem interessante porque ele conta a história dos pais do Harry Potter antes do nascimento do Harry Potter e conta também o universo de todos os personagens, os amigos que são explorados durante a sequência do Harry Potter, eles exploram nesse filme de fanfilme. Tem duração de 27 minutos e eu achei ele muito bem produzido, ele não parece um filme caseiro, né? Existe esse grupo que é o Riding Frontier, que é de Los Angeles, em que eles fazem, eles exploram o universo do Star Trek. Alguns episódios não estão mais disponíveis e eles fazem de forma caseira com atores que não são profissionais. Então eu vou passar depois o link, quem tiver curiosidade pode assistir essas produções aqui, o que eu estou dizendo. E diante dessa repercussão dos fanfilmes, a Paramount e a CBS, que é detentor titular da série do Star Trek, o que ela fez? Ao invés dela impedir e remover todo o conteúdo, ela publicou diretrizes da produção dos fanfilmes, de forma de compatibilizar a proteção da obra audiovisual que ela tem com essas produções que os fãs eles criaram, porque a gente também tem que lembrar que o fã ele é importante também para a obra, porque é ele que faz, né, que todo aquele universo seja potencializado. E o produtor, ele olhar o que o fã ele está consumindo, do que ele gosta, do que ele consome, estrategicamente você sabe como você vai poder explorar o teu conteúdo. Então, para a Paramount, o que ela fala com relação aos fanfilmes? A produção, ela deve ter 15 minutos se for uma única história, não excedendo 30 minutos no total. Não deve haver temporadas, episódios, partes, sequências nem remakers. O título, ele não pode conter a palavra Star Trek. Entretanto, tem que ter um subtítulo dizendo que é Star Trek Fan Production. A produção deve ser exibida e distribuída gratuitamente e não pode ter mídia, né? Não pode ser vendida nenhum tipo de mídia. Quando os personagens eles utilizarem do uniforme ou do figurino que é utilizado realmente no filme e esse figurino estiver disponível para venda, né, esses adereços, ele deve ser original. Então, quem for produzir deve adquirir os produtos de forma mercadorias originais que são vendidas por eles ou licenciados. Os atores, né, que fazem a interpretação, eles devem ser amadores, não podem ser profissionais e deve ser caracterizada a ausência de remuneração. Eles permitem que essas obras, os fanfilmes, eles sejam objetos de fundos, né, de vaquinhas, de que seja que tenha recursos financeiros limitado a $50 mil, e quando alcançado esse valor, a arrecadação ela deve ser interrompida. Então, essa foi uma solução que a Paramount e a CBS encontrou para a franquia do Star Trek. E esse mundo da fan... E por que talvez ela tenha feito isso? Porque esse universo de fanfic, a gente pode encontrar bons e grandes autores que começam dentro dessas plataformas. Um exemplo que eu trouxe é dessa autora americana, Anna Todd, que ela publicava na plataforma do Wattpad desde 2003, livros de fanfic, e que ela não se inspirava em personagens, ela se inspirava numa banda, nessas boy bands, chamada One Direction, e que se tornou um fenômeno mundial na época em que ela escrevia. E havia grande número de seguidores e visualizações dos textos que ela publicava. Em razão disso, ela foi convidada para transformar esses textos que ela via em plataforma, que ela publicava em plataforma de fanfiction, em livros, que é essa série After, que se tornou também uma obra audiovisual, está nas plataformas de streaming também, e que é um grande sucesso. Mas ela chamou a atenção do mundo
editorial por meio da produção sua de fanfic. Então, hoje, muitos editores, eles monitoram essas plataformas para ver o que é de sucesso, o que tem repercussão e o que não tem. Outro também caso bem interessante de sucesso é o caso da autora do livro dos 50 Tons de Cinza. Não sei se todos conhecem a história dela, mas ela era ficcionada pela saga do Crepúsculo. E ela escrevia fanfics aonde que ela colocava dentro do universo dela a Bella, ela substituiu pela Anastácia. E o Edward, que era o vampiro na saga do Crepúsculo, ela substitui pelo Christian Grey, que é o executivo de Seattle. Então, ela utiliza alguns elementos que tinham na saga do Crepúsculo dentro da fanfic dela, substitui os nomes, mas os leitores sabiam que ela se inspirava dentro do Crepúsculo. E o que é interessante em que ela erotizava todo esse universo. A autora de Crepúsculo, ela, embora a gente saiba que haviam cenas mais quentes, elas não eram descritas. E a autora dos 50 Tons de Cinza, ela sentia a ausência dessa sensualidade que deveria ter na obra. Então, ela passou a escrever a fanfic dela. Dado também ao sucesso que ela tinha dentro de seguidores e de visualizações, ela também foi convidada para uma editora. E quando da publicação, qual foi a recomendação? Vamos mudar o nome dos personagens, criar outros personagens, tirar eles de um universo em que eles estavam inseridos no Crepúsculo e trazer eles para a cidade de Seattle. E por meio da fanfic, ela foi tão inovadora à época, por quê? Porque ela tratava de um tema que era difícil de ser abordado, que é a questão da erotização para o universo feminino. E se tornou um fenômeno mundial e, posteriormente, livro também. E ela sempre diz nas entrevistas que ela veio do fanfic. Então, a gente não para isso só no universo internacional. Brasil também, a gente temos autores de fanfic de sucesso. Um dos exemplos é a Lilian Carmine, que ela criou Lost. Ela também é inspirada numa banda, a banda McFly, e ela escrevia também no Wattpad e chamou a atenção do grupo editorial Random House, inglês, que a convidou para transformar também a série que ela tinha de fanfics em livros. E eles ficaram surpresos porque ela escrevia em inglês. E achavam que ela era uma autora britânica. E ela era brasileira. Então, hoje esses livros também... Então, ela é uma autora que primeiro publicou lá fora, para depois publicar aqui no Brasil. Os livros dela são publicados pela Companhia das Letras. E a inspiração que ela busca é nessa banda McFly, que dentro desses livros ela explora o universo dessa banda que ela chama de Lost Boys. E quais são essas plataformas, né, que eu estou mencionando para você? Eu trouxe algumas plataformas, é um universo muito grande, tem a Fanfic Brasil, a Wattpad, que é também muito grande, todas são gratuitas, a Fanfic Obsession também, aonde que os autores eles podem subir na plataforma os textos e os leitores também. Atualmente a Wattpad ela está permitindo também a monetização, aonde o leitor ele pode fazer contribuições para alguns autores selecionados, alguns textos que ela separa e diz que pode ser monetizado conforme a plataforma. E o que a Lei de Direitos Autorais vai falar sobre esse tema? Então, já me socorro lá do artigo 24, que são direitos morais de autor, de assegurar a integridade da obra, o de modificar e o de retirar de circulação a obra. A fanfic, como uma resultante de uma transformação de uma obra originária, ela é considerada uma obra derivada. Portanto, para mim fica claro que a publicação, a reprodução dela, ela deve ser antecedida de uma autorização do autor originário. E será que tudo isso gerou problema? Será que alguma fanfic já incomodou algum autor? Diário de um Vampiro. A autora do Diário de um Vampiro, o que ela disse?
Não permito fanfics. Os personagens são protegidos por direitos autorais. Me incomoda terrivelmente só de pensar que os fanfictions com os meus personagens. Aconselho meus leitores a escrever suas próprias histórias originais com seus próprios personagens. É absolutamente essencial que você respeite os meus desejos. Esse é o posicionamento da autora do Diário de um Vampiro. E não é só ela que compartilha desse entendimento. O autor também do Game of Thrones, ele entende fanfics, mas ele entende que os personagens são os filhos dele. Ele não quer que os personagens que ele tem como filho sejam inseridos em outro universo sem a permissão dele. Ele não permite e incomoda ele também o uso. Inclusive, ele não lê nenhuma plataforma de fanfic com relação à história dos personagens dele, porque ele não quer nem ser contaminado, é assim que ele diz, com relação a outros fins que os outros querem dar para os personagens. Até para que evitar, e ele também, e é uma tática que ele colocou isso no blog dele, até para evitar eventual plágio, de alguém falar que eu me apropriei de uma história de um fanfiction. Então, ele terminou todo o Game of Thrones sem ter contato com nenhuma fanfiction. Outro caso aqui também interessante é com relação ao Harry Potter. Essa foi uma saga assim, que potencializou muito a criação dos fanfiction. E aí um site criado por crianças e adolescentes nos anos de 2000, ele era inspirado no jornalzinho do Hogwarts, o Profeta Diário, que é muito bem explorado esse diário lá no filme, esse jornal no filme. Então, era um site onde eles se inspiravam nesse jornal. Tinha 85 autores que eram crianças, né? Crianças e adolescentes que escreviam. E eles atingiram em pouco tempo 50 mil visualizações mês. O que chamou a atenção do quê? Da produtora da Warner. A Warner notificou para que cessasse o uso do jornal, dos elementos e dos personagens. Bom, esses adolescentes e crianças reunidos criaram outra página chamada Potter War. Eles declararam guerra não ao universo do Harry Potter, e sim ao Warner. Aonde eles pediam, né, chamavam os fãs para que eles não adquirissem produtos que eram licenciados pela Warner, que eles adquirissem os livros, consumissem os livros, mas não os produtos da Warner. Como a mídia deu tanta repercussão à época, que algumas crianças deram entrevistas nos jornais americanos, que a Warner deixou de lado essa história. E hoje a página ela continua, mas não tem essa grande repercussão que teve no início, mas ela entendeu que essa não seria uma tática boa para a imagem dela e dos produtos que ela tinha a titularidade. Outro caso também envolvendo Harry Potter, né? E é aquela situação, quanto mais sucesso, você também pode ter problemas, né? É com esse autor, o Steve Vander, ele tem uma página ainda na internet ativa, aonde ele fazia um dicionário de elementos do Harry Potter. Era um guide onde ele explicava elementos que eram trazidos no livro, nos filmes do Harry Potter, ele explicava e dava o significado do que era. Todo esse material, ele foi elogiado pela Warner, pela própria autora da saga do Harry Potter, e nunca incomodou. No momento em que uma editora americana convidou ele para fazer a publicação e houve a reprodução em livro, a autora do Harry Potter e a Warner ingressaram com uma ação judicial pedindo para que cessasse e recolhessem todos os exemplares do livro. E essa ação ela foi proposta no Tribunal de Justiça de Nova York e foi julgada procedente. O juiz entendeu que havia elementos substanciais, que é onde ele usava grande parte das obras da autora e que não havia um caráter transformativo, um caráter criativo. Ele ponderou na decisão dele que não era impedido, não era proibido a publicação de guias de referência, mas que o que ele havia publicado naquela época era cópia
substancial, né, havia parte substancial da criação da obra originária da autora de Harry Potter. Ele recorreu para a Corte Suprema, depois desistiu e publicou esse guide de Harry Potter, aonde ele modificou, não é mais esse conteúdo que foi objeto da ação, e colocou que é uma versão não autorizada de Harry Potter e não houve mais oposição da autora ou da produtora, a titular da produção audiovisual. E ela, à época, declarou, né, que ela não ficou feliz de entrar com a ação, mas foi uma forma dela defender os direitos autorais dela e de outros autores. Então, tenho também a decisão judicial, quem tiver interesse eu posso compartilhar também. Então, diante desse quadro, se questiona, né, se pergunta, tem como compatibilizar os direitos autorais com as fanfics? É preciso ou não é preciso? A lei precisa de alteração ou não precisa de alteração? A partir do momento, enquanto as plataformas não forem remuneradas, enquanto não tiver monetização, pode haver as fanfics, não tem nenhum problema? E aí eu deixo isso, eu passo para a Carolina para a gente continuar a nossa discussão e eu acho que depois debater esse rico cenário de fanfic. Obrigada, Rodrigo. Excelente, Liline. Eu que agradeço e parabenizo aí a sua didática aí, muito boa a sua apresentação, com vários exemplos. E eu queria agora passar, antes de passar a palavra para a Carolina, fazer aqui rapidamente uma apresentação dela. Ela é advogada, consultora da ONU, diretora de Direitos Autorais do Ministério da Cultura e Secretaria Especial da Cultura, 2016 a 2020, professora com bastante publicação já nessa área do direito autoral. Então, Carolina, muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação aqui hoje e está com você a palavra. Obrigada, Rodrigo. A satisfação é inteiramente minha. Eu gostaria de agradecer o convite da Associação Brasileira de Direito Autoral, na sua pessoa, na pessoa do presidente, o doutor Roberto. Para mim, eu estou entre amigos, é uma satisfação revê-los. Gostaria de congratular a Associação Brasileira de Direito Autoral, importantíssima atuação como produtora de conteúdo, como atuante, instituição atuante e, sobretudo, como uma guardiã da memória do direito autoral no Brasil, de tantos colaboradores que passaram e que fazem a história do direito autoral no Brasil. Então, eu gostaria de congratular e também parabenizar a Liliane, excelente apresentação, aprendi um bocado e vou tentar agregar esse debate, que eu acho que foi muito bem colocado por você, viu, Rodrigo, inicialmente no seu preâmbulo. A ideia, evidentemente, não é engessar a produção criativa ou cultural, não se trata disso, por óbvio, mas é necessário, é fundamental refletir sobre o tema e as várias nuances que envolvem a temática. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar, aprofundar a questão para me preparar para a palestra, eu percebi que é muito mais complexo do que nós imaginamos, quer dizer, muito mais rico sob ponto de vista jurídico e cultural e criativo. Eu também preparei uma palestrazinha, vou aqui compartilhar. Então, assim, eu acho que a primeira questão que devemos ter como norte ao enfrentarmos esse debate das fanfics é a necessidade de se estabelecer um equilíbrio e se buscar uma harmonização de direitos. Efetivamente, é uma temática muito rica, que envolve uma série de nuances, e assim, nessa oportunidade, nesse evento, é claro que nós não vamos esgotar ou exaurir, sobretudo provocar a reflexão. A fanfics talvez seja uma das produções culturais mais interessantes sob o ponto de vista de convergência tecnológica, porque há uma utilização profunda dos instrumentos de tecnologia, das TICs, dos instrumentos de tecnologia e comunicação. As fanfics preponderantemente têm sido veiculadas no ambiente digital, então a sua natureza é muito transfronteiriça, trata-se de um fenômeno global, não se esgota numa perspectiva geográfica limitada.
Talvez as fanfics sejam também um grande exemplo de conexões entre obras intelectuais, dessa interferência, desse intercâmbio criativo entre obras intelectuais, que cada vez mais é uma realidade, porque de fato nós nos inspiramos, nós intercambiamos perspectivas. Então, a fanfics talvez seja um excelente exemplo nesse sentido. Quando trazemos para a realidade do Brasil, eu gosto sempre de chamar a atenção nesse caldeirão cultural fundamental, que é a realidade brasileira. A indústria criativa do Brasil, segundo estudos recentes da Firjan, estudos nos idos de 2018 pelo então Ministério da Cultura, a indústria criativa representava quase 3% do PIB brasileiro. Então, quer dizer, e nisso a gente insere também as fanfics como um vetor de produção e de fomento à economia brasileira. Sem falar em momentos pandêmicos, em momentos pós-pandêmicos, em que a criatividade, ao mesmo tempo que encontrou desafios e obstáculos, mas também ela foi propulsionada especialmente para o ambiente digital. E por ser transfronteiriça, eu acho que é importante vermos como é que está essa questão no cenário internacional. Eu atuo como professora, como tutora de direitos autorais na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, então, e nos últimos anos tenho tido uma relação muito estreita, então tenho acompanhado um pouco. A OMP, que é uma das agências especializadas em propriedade intelectual da ONU, ela tem essa incumbência de tratar dos assuntos relacionados. Ela não trata especificamente sobre a fanfics, mas ela tem tangenciado o assunto, primeiramente em publicações relevantes sobre os direitos autorais. Recentemente teve uma publicação, que é essa Publishing Intellectual Property, então trouxe a problemática, a reflexão em torno das fanfics. Também os comitês permanentes dos direitos autorais, que acontecem 2 vezes ao ano em Genebra, na OMP, na sede da OMP, também tangenciam esse debate relacionado às fanfics e também a outras produções culturais, quando reflete nas questões relacionadas às exceções e limitações, principalmente do ponto de vista didático, dos profissionais e das entidades de ensino, dos museus, dos arquivos, das bibliotecas. Então, as fanfics têm permeado o debate no âmbito da OMP. Também os cursos, né, de direitos autorais, que as fanfics acabam também sendo utilizadas como cases, como exemplos. Então, a OMP fornece cursos tanto no Brasil quanto em Genebra, e essa questão também, eventualmente, tem sido permeada. É importante mencionar, quando nós olhamos para esse cenário global internacional, que não existe um tratado específico que aborde a questão das fanfictions. Até porque as fanfictions são uma manifestação cultural criativa recente, e os tratados, eles têm alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, por exemplo, a Convenção de Berna, que é considerado um dos principais tratados, obviamente não traz no seu rol, mas é importante lembrarmos que trata-se de um rol exemplificativo, ou seja, não é um rol que se esgota, não é um rol que é exaustivo, até porque a criatividade humana é absolutamente dinâmica. Então, o fato de não ter essa previsão em tratados internacionais não invalidaria a fanfiction como uma obra intelectual sob o ponto de vista global. A Liliane já apresentou bem a questão do conceito das fanfictions. Efetivamente, são histórias que podem ser literárias ou audiovisuais, elaboradas inicialmente por fãs, que utilizam como inspiração personagens, franquias em outras obras. Então, é muito divulgado pelas comunidades de fanfictions que existe uma intenção de estruturar, de constituir um universo alternativo paralelo. E a beleza da riqueza e o desafio, ao mesmo tempo, das fanfictions é porque elas são realmente a grande conexão entre uma obra original
e uma obra derivada. É um fenômeno cultural global, para tudo quanto é lado, os continentes de uma maneira geral, os países de uma maneira geral têm publicado, têm produzido de uma forma muito intensa e com a relevância da utilização da tecnologia como um aliado. Agora, é importante também começar agora a fazer distinções, até para poder refletirmos. Como eu disse, a intenção não é esgotar o assunto, nem apresentar verdades absolutas, mas é começar a refletir sobre as várias nuances que envolvem a temática. Primeiro, as fanfictions não envolvem somente aspectos de obras originais, envolvem também obras, personagens pré-existentes, daí as questões relacionadas aos direitos autorais, toda a complexidade de uma obra original e de uma obra derivada, mas também envolve celebridades, artistas, cantores, atores, então, pessoas físicas que efetivamente existem. Então, existe uma gama de direitos que estão envolvidos numa fanfiction que não necessariamente seja somente os direitos autorais, também pode ter os direitos de personalidade, os direitos de imagem, dentre outros. A questão que se estabelece haveria uma coexistência pacífica dos direitos autorais com as fanfictions, e eu fiz uma pesquisa até para poder escutar e entender se haveria uma voz uníssona, né, em algum sentido, e de fato os posicionamentos são muito divergentes. Eu, pessoalmente e profissionalmente, penso que não seja possível estabelecer uma solução única, uma bola de prata, como sendo uma solução devida para toda e qualquer situação. Eu acho que para cada circunstância faça necessário analisar o caso concreto. Primeira questão, porque é importante verificar qual que é o nível de abrangência e de influência da obra original na obra derivada, na fanfiction. E eu acho que um outro aspecto que é fundamental é também compreender que não existem direitos absolutos. Então, os direitos, idealmente, eles devem ser harmonizados, né? Então, é esse o propósito que nós buscamos. Lembrando sempre que os direitos autorais, idealmente, nós poderíamos enxergar os direitos autorais como um círculo virtuoso. Então, para o autor, que é o protagonista desse ramo, dessa ciência jurídica, ter o seu direito assegurado para sua obra intelectual, produzida, original, com requisitos mínimos de criatividade, ele acessou também um mar de referências, de inspirações, enfim. Então, é nesse círculo virtuoso que, idealmente, se encontraria os direitos autorais. E a fanfics se insere também nesse caldeirão, tentando se colocar de uma maneira ética, né? A primeira questão, eu acho que nós devemos pensar, seria a fanfiction simplesmente um instrumento de interação entre fãs? Me parece que não exclusivamente, né? Porque muitos defendem que seja uma maneira de haver uma interação, um intercâmbio até muito divertido, muito amador entre comunidades de fãs. E o que nós podemos perceber é que muitas das vezes há uma profissionalização em torno dessa produção dessas fanfictions. Seria uma maneira de recontar uma história original, ou seja, de aproveitar um esforço original, porque uma coisa é você criar algo a partir da terra rasa, né? Algo a partir do nada, né? Retirar da sua genialidade, e outra você criar a partir de uma ideia pré-existente. Outra coisa, as fanfics agregam elementos à criação original? Isso eu acho que é uma resposta mais clara. Então, assim, até que ponto, novamente, qual é a extensão dessas fanfictions em relação à obra original? Estariam elas apenas aproveitando uma referência, às vezes, de um personagem, ou estariam as fanfics aproveitando todo um contexto de criação para agregar um ou outro elemento e tentar defender como uma obra derivada mais original? Então, por isso que eu penso que não seja possível simplesmente estabelecer
uma solução única se não se debruçar sobre o caso concreto. E não há dúvida de que uma fanfic, ainda que derivada, possa ser enquadrada como uma obra intelectual, desde que tenha elementos de originalidade, mínimos de criatividade. Por quê? Porque a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, prevê um rol exemplificativo, não trata-se de um rol exaustivo. E isso vai muito ao encontro atualmente da dinâmica do surgimento de novas obras intelectuais, da riqueza do surgimento de novas obras intelectuais. E, novamente, quando nós trazemos essa questão da análise das fanfictions para o contexto brasileiro, nós temos também que fazer uma compreensão do sistema global e aonde que o Brasil, especificamente, já que estamos falando no âmbito da Associação Brasileira de Direito Autoral, aonde que o Brasil se insere nos sistemas dos direitos autorais. Eu penso que seja claro para os colegas, já que estamos aqui entre especialistas e interessados, que existem 2 sistemas de direitos autorais no mundo, que um é o copyright, o outro é o droit d'auteur, e com orientações, com diretrizes e com características muito próprias. O Brasil, especificamente, segue o droit d'auteur, que é o sistema francês, preponderantemente difundido na Europa, e essa questão tem muita importância quando analisamos fanfictions que saiam do Brasil, porque traz uma relevância, traz uma importância ao reconhecimento das fanfictions como obras intelectuais, já que o rol das obras intelectuais não é exaustivo. Mas a questão nuclear que se coloca quando analisamos fanfictions é essa convergência entre obra original e obra derivada. Não há como analisar a fanfiction sem enfrentar essa questão. A regra básica dos direitos autorais, o ponto de partida para a utilização de obras intelectuais alheias, exploração de modalidades econômicas ou qualquer uso, veja, porque a Lei 9.610 não traz a distinção de exigir a autorização prévia somente se houver valor econômico agregado. Então, a Lei de Direitos Autorais prevê no seu artigo 4º que os negócios jurídicos relacionados aos direitos autorais serão interpretados restritivamente. E já existe, inclusive, um precedente super importante envolvendo um leading case do Milor Fernandes. Então, o que isso significa? Para cada uso, para cada exploração de uma obra intelectual, faz-se necessário uma autorização prévia, expressa e formal. Porém, eu, pessoalmente, profissionalmente, penso que seja fundamental, para além da questão da análise casuística, eu penso que existem diversos tipos de fanfictions e diversas situações muito diferenciadas. Aquela fanfiction que é um pouco mais artesanal, que numa primeira análise observa-se que seja algo efetivamente, eu diria que até mais caseiro, com menos recursos tecnológicos, com menos sofisticação tecnológica, eu penso que não produzirá, talvez, tanto conflito econômico com a obra original, ou tanto comprometimento com a obra original. Talvez é uma reflexão que eu trago, que essa obra um pouco mais artesanal e menos sofisticada sob o ponto de vista tecnológico, talvez esteja mais caracterizada como, efetivamente, uma produção de um grupo de fãs. Outra questão que é fundamental de se analisar, até que ponto o valor econômico agregado ele tem que ser direto ou indireto, porque muitas das vezes inúmeras fanfictions que são produzidas agregam valor econômico, direto e indireto. Então, embora, novamente, não exista uma previsão regulatória expressa nesse aspecto, fazendo a distinção do que tem valor econômico agregado direto ou indireto, mas esse aspecto ele é fundamental para poder compreender o impacto sobre a obra original. Penso que seja fundamental voltarmos aos 3 passos de Berna, quando analisamos
as fanfictions. Muito embora seja algo muito divertido, muito interessante, a questão das fanfictions, do ponto de vista do consumidor, mas quando vamos analisar a questão dos 3 passos de Berna, só fazendo uma rememorização, talvez nem todos saibam, os 3 passos de Berna são previsões contidas dentro da Convenção de Berna, que na realidade são referências para toda a construção de exceção e limitação, tem que prever esses 3 passos de Berna. E uma das questões para se pensar em exceções e limitações à incidência da proteção dos direitos autorais, vamos fazer um exercício aqui, se as fanfictions não estivessem submetidas aos direitos autorais, ou poderia ser abrandada essa proteção dos direitos autorais às fanfictions. Uma das questões é pensar até que ponto as fanfictions poderiam comprometer a livre exploração da obra econômica original. Por isso que eu penso que a análise da natureza da fanfiction seja importante. Se for uma fanfiction mais artesanal, eu diria mais caseira, talvez a olhos de leigos, eu que sou completamente desprovida de atributos criativos, mas eu já percebo que não se confunde com a obra original, mas às vezes a fanfiction ela é tão bem elaborada que o consumidor pode pensar, será que é uma continuidade daquela trilogia original? Será que aquela fanfiction ela foi tão bem escrita ou produzida, do ponto de vista audiovisual? Será que o autor original consentiu ou colaborou ou é uma continuidade, entende? Então, às vezes, a complexidade advinda da qualidade da fanfiction, da sofisticação da fanfiction, pode gerar uma infração, não só um comprometimento, não só uma das questões, uma das regras dos 3 passos de Berna, como também suscitar reflexões relacionadas à concorrência desleal, que é uma outra dimensão também jurídica que, eventualmente, é importante em algumas circunstâncias. Veja que a própria Liliane trouxe alguns casos que autores originais, legitimamente, na minha opinião, se insurgiram em relação a algumas obras intelectuais que foram criadas como fanfiction, porque geraram, e eventualmente podem gerar algum nível de confusão. Por outro lado, muitas das vezes é utilizado uma referência, um personagem, poucos personagens, uma referência histórica, uma característica. No cômputo geral, seria tão ínfimo para aquele resultado que aí eu também trago a reflexão, provoco a reflexão. Não seriam pequenos trechos? Até porque não existe uma definição clara em relação ao que sejam pequenos trechos. Eu entendo que essa é até uma dificuldade do nosso arcabouço legal vigente, atual, porque isso traz algum nível de insegurança jurídica. Então, às vezes, a fanfiction ela é extremamente criativa, ela agrega muito mais do que propriamente aproveita elementos da obra anterior. Então, assim, até que ponto também não seria, a acomodação não seria pacífica, porque seria só uma questão de utilização de pequenos trechos. Então, a fanfiction, eu escutei muito isso e me preocupa um pouco. Seria uma homenagem ou uma maquiagem? A homenagem, nós costumamos brincar contra quem? Ou a favor de quem? Né? Quem determina uma homenagem? Essa questão da homenagem, ela é bacana, ela é relevante, mas ela tem que ter cautela, porque senão abre-se aí um flanco, né? Um precedente, eu diria que temerário para os autores originais, porque quem determina o que seja homenagem? Será que o autor original ele fica confortável com essa homenagem? É uma homenagem que pode agregar valor econômico, ainda que indireto, ao mesmo tempo, não se pode impedir uma homenagem. Então, seriam as fanfictions, homenagem ou maquiagem, né? Eu acho que é uma questão interessante de se pensar. A questão fundamental é a questão dos direitos morais, porque, como todos sabemos, os direitos autorais são direitos híbridos. Então, tem não só a dimensão patrimonial, a dimensão econômica relevante, importante, justa, legítima,
ao autor original, os titulares de direitos, porém, a dimensão moral, que são os direitos inegociáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e contidos, no caso da Lei de Direitos Autorais, no artigo 24. Então, eu fico pensando, fiquei muito reflexiva nesse aspecto. Eu criei um determinado personagem fruto da minha criatividade, da minha genialidade, e nós sabemos que, principalmente para os direitos autorais brasileiros, as obras intelectuais, elas levam traço da personalidade do autor, carregam o DNA do autor, a alma do autor. Então, eu criei o personagem dentro de um contexto, e as fanfictions, intencionalmente ou não, retiram aquele personagem e colocam em um outro contexto que eu, autor original, posso considerá-lo difamatório, inadequado, imoral, enfim, com uma série de questões. Então, não estaria, eventualmente, a depender de como esses personagens são inseridos num outro contexto, não haveria uma violação ao direito à integridade e, por conseguinte, ao direito à paternidade, e aí, eventualmente, podem, inclusive, ser comprometidos outros direitos, como o direito à circulação, e o que é mais grave, e eu cheguei a concluir, em alguns exemplos práticos, até o direito ao inédito, porque foram aproveitados de circunstâncias que o próprio autor, o autor original, ele não quis conferir publicidade, não quis publicar aquela obra, enfim, não quis que ela fosse circulada. Então, a pergunta de $1 milhão, né? Como compatibilizar as fanfictions? Elas são vilãs, trazem mais insegurança jurídica, ou estão inseridas dentro do importantíssimo valor e do direito da liberdade de expressão? E eu ainda assim provoco ainda mais a reflexão. Seria necessário uma nova adequação, uma previsão, uma atualização regulatória? Ou seja, seria necessário alterar a Lei de Direitos Autorais atual? Seria necessário criar, por exemplo, um marco legal internacional que também abarcasse as fanfictions, já que são preponderantemente transfronteiriças? Estamos no momento de veiculação de obras intelectuais preponderantemente no ambiente digital, ou vamos apelar para o bom senso coletivo? Então, são perguntas que eu deixo e eu gostaria de provocar. Lembrando que os direitos autorais não são obstáculo. Aí eu volto, não combinei com o Rodrigo, mas coincidentemente eu volto no preâmbulo dele. Os direitos autorais não são obstáculo, não são óbice à criatividade, não são óbice à produção cultural. Ao contrário, direito autoral é vetor, é instrumento de segurança jurídica, de ética, de honestidade intelectual, de boa-fé, de justiça, de clareza, de pacificação social. Ou seja, o direito autoral é um instrumento poderoso, é um grande aliado para a identidade cultural das comunidades, das sociedades, das pessoas, dos países. Porém, esse é um debate que envolve as fanfictions, que parece que é um debate muito ingênuo, mas na realidade é um debate importantíssimo, importantíssimo, e que deve ser enfrentado com muita clareza, com muita honestidade e considerando-se os elementos técnicos. Então, a intenção foi efetivamente provocar reflexão. Não, penso que não seja um assunto, volto a dizer, que se esgote facilmente. Penso que seja um assunto que tenha que considerar uma série de nuances, exatamente para não obstar a produção criativa, a produção cultural. Muita coisa nova tem surgido, o direito está tentando acompanhar desesperadamente os movimentos sociais, mas eu penso que os direitos autorais, embora não sejam absolutos, nós temos sempre que lembrar que o protagonista desses direitos é o autor original. E isso nós não podemos perder de vista e acreditar que sejam valores e princípios compatíveis. Dialogar e buscar construir pontes entre as partes envolvidas. Eu gostaria novamente de agradecer a todos e me mantenho à disposição. Excelente, Carolina. Olha, já posso dizer que eu sou fã de você e fã
também de Liliane aqui, o tema sobre fanfiction. Posso dizer aqui que vocês hoje brilharam mesmo, assim, 2 apresentações riquíssimas. Eu acho que a pergunta do milhão acaba que você já respondeu. Eu acho que você, quando você fala da regra dos 3 passos, e aí eu queria, antes de passar aqui a palavra para quem quiser fazer perguntas aqui do auditório, eu queria dizer o seguinte: eu cito nesse artigo do livro em homenagem a Delbrando um caso em que houve uma utilização do personagem James Bond. James Bond sempre assim, né? Muito elegante, sofisticado, sempre ao lado de mulheres muito bonitas. Então, ele, obviamente que a empresa que utilizou aqui foi uma empresa também sofisticada de automóvel, que foi a empresa Honda. Então, houve esse julgamento, houve um personagem, não se falava o nome dele, mas qualquer pessoa sabia que era James Bond. Né? Então, veja, muitas vezes já houve vários atores que fizeram James Bond. Todo mundo sabe que é James Bond, mesmo mudando o ator. Ou seja, o personagem ele tem características próprias, ele tem uma proteção autoral própria, e, obviamente, que a empresa de publicidade alegou que seria liberdade de expressão, até negou que não seria bem, né? E o tribunal entendeu que seria provável que um espectador médio ao comercial da Honda pensasse imediatamente em James Bond, mesmo com as mudanças sutis no sotaque na trilha sonora do filme comercial. Então, veja, não se permitiu, portanto, a utilização para um uso em anúncio publicitário. Ao mesmo tempo, eu lembro desse filme que me marcou muito quando eu era criança, de Super-Homem, né? E aí eu lembro que o próprio Gilberto Gil fez uma canção linda, Super-Homem, a canção, e que tem uma cena linda do filme que o Super-Homem tenta, né, mudar a rota da Terra, e Gilberto Gil ele traz os seguintes versos nessa música dele. Ele diz: quem sabe o Super-Homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. Olha que coisa linda, quer dizer, mudar o curso da história. O amor, você tenta girar o planeta Terra ao contrário, para voltar o tempo, né, para você poder ficar com a pessoa que você ama. E, quer dizer, é uma obra que foi nitidamente, explicitamente inspirada no filme Super-Homem, e ele criou uma canção dele, que não precisa pedir autorização dos titulares do Super-Homem, até porque, e aí é bom citar aqui para a gente avançar um pouco no nosso debate, a nossa lei de propriedade industrial, a 9279 de 96, traz uma limitação também ao titular de uma marca. A gente sabe que vários filmes, essas empresas, elas, né, do audiovisual, fazem um registro no NPI em diversas classes, seja o título do filme, seja o título do personagem. Por exemplo, o Pequeno Príncipe está em domínio público em francês, mas se você pesquisar no NPI, o Pequeno Príncipe está registrado em diversas classes do NPI como produtos e serviços. Mas o artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial, o inciso 4 diz: o titular da marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. Ou seja, Caetano Veloso fez a música Alegria, Alegria, e fala de Coca-Cola. O Nando Reis fez a música e fala do All-Star Azul. Ou seja, você não precisa pedir autorização do titular para falar da marca. Então, veja, e ao mesmo tempo, e a Carolina falou isso, esse grande conflito, acho que a essência é essa, o conflito da liberdade de expressão, isso não vai deixar nunca de existir. E esse tema, se a gente trouxer para o campo das paródias, a gente está enfrentando isso no STJ, e eu me sinto extremamente constrangido, porque fui citado, no meu livro foi citado um trecho no julgado do STJ, e, na verdade, eu penso exatamente o contrário do que foi julgado. E aí, por isso, eu escrevi um artigo novo para dizer, olha, para fins publicitários não pode, não é um vale-tudo a paródia. Então, estão deturpando o instituto da paródia, e tudo é paródia agora. Então, não existe mais obra derivada. Eu faço uma piadinha, mudo, uso isso em anúncio publicitário e digo que isso houve ânimos jocante, ou ânimos criticante, e não peço mais autorização. Então, eu acho que a liberdade de expressão, assim como limita o direito autoral também tem que limitar a liberdade de expressão, até porque ambos os direitos têm o mesmo status constitucional.
são direitos fundamentais, estão no artigo 5º da Constituição, ou seja, nesse núcleo importantíssimo da Constituição Federal. Então, quando o fan fiction é amador, não tem grana rolando, eu acho ótimo isso, um laboratório para novos autores. Agora, a partir do momento... E aí eu lembro, Roberto, de uma série que eu gostava isso nos anos 90, que era o Você Decide. Acho que várias pessoas aqui lembram. Quer dizer, havia um final e havia um outro. E aí você ligava para a emissora, e a emissora ganhava uma fortuna com isso, eu dizia, eu quero aquele final. Quer dizer, você ainda dava para o telespectador uma interatividade para ele poder escolher qual é o melhor final. E, às vezes, o final que ganhava não era o final que eu tinha votado ou que eu gostaria que ganhasse. Mas, veja, eu acho um absurdo uma recriação de obra utilizando um personagem sem autorização, que o filho desse personagem, sei lá, vai se envolver com droga ou vai morrer antes da hora, quando o autor daquele personagem não quis aquilo. Então, eu acho que tem que ter limite, sim. Eu acho que até quando isso está num cunho amador, eu acho que não está rolando dinheiro nisso e as pessoas estão brincando e se divertindo, até aí tudo bem, mas eu acho que quando você utiliza personagens e você recria histórias, então, ou seja, às vezes um filme termina num determinado momento para ter um segundo, aí o cara vai lá e cria antes desse. A gente tem até casos disso, do direito moral, do ineditismo, em que a pessoa disse qual seria o desfecho na novela Tititi, na época, até houve julgamento do STJ disso. Então, alguém lança um fanfiction e diz, olha, isso aqui é a segunda parte do filme, né? Quer dizer, isso não está na lei, essa questão que as produtoras disseram, olha, pode ser até 15 minutos e tal, quer dizer, foram alguns parâmetros, mas veja, a verdade é que nós somos taxados de censores. Infelizmente, qualquer coisa que você defenda hoje de direito de autor, você vai dizer você é velho, você é jurássico, você é contra a liberdade de expressão, você é isso, você é aquilo, o direito autoral é um grande não, que é um óbice, e vem todo esse discurso como se a liberdade de expressão fosse apenas e tão somente um único direito e fosse até superior ao direito de autor. Então, em suma, é isso que eu penso. Eu achei muito boas as duas palestras, achei assim riquíssimas e acho que deve ser casuística a questão mesmo, né? Eu acho que cada caso e a resposta da pergunta de 1 milhão, eu acho que a Carolina respondeu quando disse que as limitações devem necessariamente observar a regra dos 3 passos. É isso. Eu gostaria de que quem quisesse, acho que o Roberto levantou a mão aí, fique à vontade aí todos, para quem também quiser fazer perguntas aí para as palestrantes. Roberto, com você. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a Liliane e a Carol, foram excelentes as palestras. Tenho aqui algumas considerações e rememorar ao Rodrigo que não é só o James Bond que está ao lado de mulheres bonitas, nós também. Temos várias aqui, mas pelo menos as 2 palestrantes com quem estamos mais próximos aqui. Parabéns às 2. Eu tenho 7 considerações, todas elas muito rápidas. Primeiro, o Rodrigo começou muito bem quando ele afirmou: nós temos a questão da protetividade dos personagens também, e isso não está afastado do direito autoral. Segundo, quando a Carol aborda, e muito bem, a diversificação total da instrumentação do droit d'auteur e do copyright. Não é à toa que os direitos autorais estão esculpidos no artigo 5º, incisos 26 e 27 da Constituição. Não é à toa, são direitos e garantias individuais. Essa visão do direito autoral antropocêntrico, personificado, nós aqui no nosso sistema de direito de autor, a gente remunera os autores e não a materialidade das suas obras, como é no âmbito do sistema de copyright. Por isso, eu concordo plenamente com o Rodrigo, é isso mesmo, é protetividade extensiva. Terceira consideração, a Carol está certa também quando ela fala que, caso a caso, nós teremos uma resolução dessa questão das obras derivadas, porque tudo passa, no fundo, por uma autorização do autor originário, é ele que vai dizer.
É ele que vai dizer permito sim ou não permito. E eu pensei bastante quando a gente tenta trazer uma relativização daquilo que se faz de forma jocosa, meio amadora, mas isso entra em redes digitais, nessas plataformas que permitem exatamente esse tipo de brincadeira e acaba virando um sucesso estrondoso que muita gente leva e muita situação leva a até uma monetização dessas situações. Então, em princípio, tudo passa pela autorização, pela assertiva e autorização positiva do criador originário. Em quarto lugar, é obra derivada, sim. Se o autor originário disser, ok, concordo, essa obra derivada poderá ter as repercussões que for. E precisa ser muito bem medido para ver em que momento isso afeta a própria criação intelectual do ator originário e pode afetar o futuro dessas obras, porque é ele quem tem os critérios de conveniência, oportunidade, monetização, é ele que vai dizer como é que isso vai se projetar no futuro e não só no presente. Eu me lembrei de um congresso que nós fizemos no âmbito do nosso Comitê Latino-Americano, em que a Bolívia apresentou um problema seríssimo. O governo editou uma lei, e que foi sancionada pelo presidente da República à época, em que praticamente teve a maioria do Congresso Nacional dizendo que toda a criação cultural passava a ser uma criação coletiva do povo boliviano. Imaginem o que aconteceu. Acabou o direito autoral lá. Acabou. Essa situação perdura até hoje. Para vocês terem uma ideia, a Bolívia está totalmente erradicada de toda a comunidade internacional em função de não ter mais protetividade até para se defender no seu próprio país. Isso continua acontecendo. Foi uma situação muito difícil. Eu vi os autores bolivianos extremamente chateados, extremamente afetados, porque eles deixaram de ser criadores. Emigraram, foram para outros países para poder trabalhar por lá. Eu quero sempre relembrar a inventividade do povo brasileiro. Nós somos um povo extremamente criativo. O Tom Zé sempre diz, parece que plantaram uma bomba cultural no miolo, no centro-oeste do Brasil, e explodiu. É muita gente, muita criatividade, muita diversidade, e isso, se não estiver muito bem estruturado, pode levar a todo e qualquer tipo de deformidade. E, por último, lembrar que realmente, como já mencionou a Carol, o artigo 4º fala dos negócios jurídicos, no âmbito do direito autoral, devem ser todos interpretados restritivamente. Em suma, é o autor que vai dizer se permite ou não. Ainda que nós tenhamos uma criatividade exacerbada de todos aqueles que criam essas obras derivadas, é ele quem vai dizer se aquilo afeta, sim, a obra originária dele ou não. E dizer que eu concordo plenamente com o Rodrigo na questão da produtividade dos personagens também, senão a obra autoral perde todo sentido. É isso que eu queria dar aqui minha contribuição a vocês, e cumprimentando ambas. Obrigado, Roberto. Pela ordem aqui, eu acredito que acho que o Gabriel Rodrigues, ele está com a mão levantada aqui. Gabriel, com você a palavra. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? A minha internet não está tão boa. Eu gostaria de ter esse retorno aqui nesse momento. Tá ótimo. Estamos ouvindo, sim. Maravilha. Pessoal, que prazer estar aqui reunido com todos nesse momento. Eu sou advogado e digamos assim que no país do direito autoral, eu estou situado em um estado repleto de mato, repleto de capim, em que pouquíssimos profissionais ainda se debruçaram para poder traçar soluções jurídicas, que eu trabalho hoje focado quase que exclusivamente com os direitos autorais dos tatuadores. E aí a gente já pode vislumbrar diversas questões muito particulares com relação à tatuagem e, especificamente, eu enfrento um grande problema com relação a obras derivadas, tendo em vista que são estilos de tatuagens consolidadíssimos e também que são premiados em convenções
nacionais e internacionais de tatuagens, o estilo geek, o estilo de anime e, obviamente, os geeks e os animes são baseados em personagens pré-existentes. Assim, são obras maravilhosas, fabulosas, mas derivadas, e 100% das obras não tem qualquer aval de nenhuma produtora, de ninguém. E essa é uma grande verdade, mas também, até o presente momento, pelo que eu tenho conhecimento, nenhuma dessas empresas se insurgiram contra nenhum tatuador. Muito pelo contrário, já participei, inclusive, de negociação contratual de empresas, no caso foi até a Riot Games, que é uma grande empresa de games, licenciando um personagem derivado que uma tatuadora criou. Olha que interessante. E o meu questionamento, que eu gostaria até de deixar no ar, é como que ficaria, e qual que é a visão das palestrantes que foram magníficas nas manifestações, enfim, tudo que foi colocado, como que ficaria a defesa em juízo dessas obras derivadas em um contexto em que o artista está protegendo os direitos dessa obra derivada, não tem qualquer, digamos assim, correlação com o autor original, ele não é parte da lead, ele não participa desse processo, talvez ele nem saiba da existência desse processo, e existe um terceiro utilizando essa obra derivada indevidamente. Dá para esse autor que criou essa obra derivada ter seus direitos resguardados, ser abarcado amplamente, tanto na vertente de direito patrimonial quanto de direito moral, considerando também, que eu achei muito interessante, no mês passado, tivemos uma decisão, salvo engano, do Foro de São Paulo, em que uma empresa estampou diversos produtos com uma obra derivada do Seu Madruga. Obviamente, a empresa alegou, ele não tem direito desse personagem porque é um personagem pré-existente e ele não apresentou um contrato de licença ou cessão desse personagem. E o juiz simplesmente considerou ser irrelevante esse fato para a proteção do direito autoral. Aí eu deixo esses questionamentos aí no ar e gostaria de saber das palestrantes, deixando aí novamente meu muito obrigado por terem contribuído demais aqui nessa noite com conhecimento super afinado de direito autoral, que eu gosto muito. Obrigado, Gabriel. Com vocês aí a palavra, Liliane e Carolina. Eu entendo que a tatuagem, né, o desenho da tatuagem, ela pode ser considerada uma obra intelectual, desde que tenha a originalidade, os elementos característicos dos direitos de autor. Com relação a essa ação que você trouxe do senhor Madruga, eu achei interessante esse julgado, porque o juiz ele conferiu, em primeira instância, proteção às ilustrações, mesmo elas desprovidas de autorização de direito de imagem do personagem, né, do ator do senhor Madruga. Mas ele entendeu que aquelas criações, né, o senhor Madruga foi desenhado, né, que houve uma criatividade, uma originalidade na criação desses desenhos. Achei interessante que ele não entrou no mérito se havia autorização ou não da pessoa retratada nesse julgado. Eu acredito que essa ação deva ir agora para a segunda instância. Com relação às tatuagens, eu acho que quando ela retrata uma pessoa ou um personagem protegido, precisa de autorização. Mas aí a gente volta também um pouco para a regra dos 3 passos que a Carolina falou também. Dependendo, casuisticamente, vai prejudicar a obra ou não vai prejudicar a obra? O que você acha, Carolina? Essa questão das tatuagens, obrigada, Gabriel, por provocar. Sai um pouquinho, mas não sai tanto. Mas essa questão das tatuagens, ela é interessante porque o suporte é humano, né? Então, existe todo um vasto debate sobre o quão característico como obra intelectual em função do suporte ser um ser humano. E o nível de autonomia do ser humano, porque o corpo é daquele indivíduo, o nível de autonomia, já que a obra intelectual teria sido afixada no seu corpo. Lembrando que a Lei 9.610 define a obra intelectual como uma ideia exteriorizada, retirada do campo, uma criação intelectual retirada do campo das ideias e afixada no suporte tangível ou intangível, em tecnologia que se conheça ou que se venha a conhecer. Primeiro, eu acho que tem um debate em torno disso, e ainda existem argumentos contrários
classificação, qualificação de tatuagens como obras intelectuais, considerando-se o suporte. Porém, majoritariamente, preponderantemente, considera-se. Em relação aos personagens, eu entendo que seja um pouco mais sensível, né? Porque existem direitos, e muitas das vezes até direitos marcários envolvidos, que não sejam necessariamente direitos autorais. Quer dizer, existe toda uma complexidade da propriedade intelectual envolvida. Mas, de fato, há que se verificar o quão comprometedor aquela obra intelectual fixada no corpo humano, quão comprometedor seria para a livre circulação e a livre exploração econômica da obra intelectual pelo autor. Novamente, acho que é uma questão que deve ser analisada sob o ponto de vista concreto. Penso que seja complexa sob o ponto de vista de argumentos, porque, novamente, utiliza-se o suporte humano, então tem uma série de especificidades que envolvem a tatuagem, mas eu acho que essas seriam as questões basilares desse debate. O quão prejudicial para o autor, detentor dos direitos autorais, ou para os titulares de direitos, sabendo que, às vezes, inclusive, tem direitos marcários. Houve, recentemente, um caso super importante envolvendo jogador de basquete, e aí marcas com valores vultosos, econômicos, enfim. Não só quem é tatuado, mas o tatuador que utiliza esses elementos protegidos da profissão dele, né? Que ele tem o ganho econômico. Então, você tem o suporte aí à pele humana, mas você tem a pessoa que desenvolve essa proteção. Exatamente. Bem interessante. É um universo de nuances, assim, desafiadores. Só para ajudar, na Altivis nós já temos diversos tatuadores que têm as suas obras cadastradas. Muitos tatuadores. É obra protegida, sim. É obra protegida e a jurisprudência majoritária ela tem se consolidado nesse sentido no mundo. Vamos ver se tem mais gente aqui com a mão levantada. Alguém queria, gente, espontaneamente fazer mais uma pergunta? Já estamos encaminhando aqui para o fim, mas quem quiser ainda fazer uma pergunta, ainda dá tempo. Tem gente, as pessoas agradecendo aqui no chat, muito obrigado, elogiando aqui as palestrantes. Então, já que não temos mais perguntas, eu acho que a gente poderia fazer as considerações finais. Eu queria agradecer ao presidente Roberto, né, pela presidência dele, por estar aqui motivando tanto aí a BDA, fazendo grandes eventos, debates importantíssimos na área do direito de autor, e parabenizar mais uma vez as duas palestrantes de hoje, tanto a Liliane quanto a Carolina, que brilharam hoje, fizeram assim trouxeram muitas informações importantes. Acredito que essa palestra ficará gravada no YouTube, né, da Associação Brasileira de Direito Autoral. Então, quem não conseguiu assistir hoje poderá depois assistir e essas palestras serem vistas aí por alunos, por professores na área de literatura. Inclusive, tem um livro de fanfiction que eu estava lendo também, eu queria também indicar aqui para vocês, Fic, porque a fanfiction está dominando o mundo, da Anne Jameson. É uma autora, uma professora inglesa, não concordo com tudo que ela diz, mas ela traz informações interessantes para quem quer pesquisar o tema, até dizendo que esse tema não é novo, já se fazia isso há muito tempo, historicamente, ela traz exemplos. Então é isso, é esse eterno conflito entre liberdade de expressão e nós não somos inimigos da liberdade de expressão. Pelo contrário, eu acho que todos nós defendemos a liberdade de expressão, somos contra a censura, mas a gente não pode deturpar os conceitos e achar que, às vezes, o aproveitamento parasitário de histórias e personagens, que dê dinheiro para uma pessoa e que não há... Eu acho que isso precisa ser visto com muita cautela. Então, eu deixo aqui os minutos finais aqui para as nossas palestrantes fazerem as suas considerações finais. E muito obrigado a todos aí pela audiência, pela participação. Rodrigo, eu agradeço a todos, agradeço a BDA. Convido quem não é sócio que faça parte da associação, eu me associei esse ano. Agradeço muito ao Dr. Roberto, Dr. Rodrigo, Larissa, que está conosco aqui também, pelo espaço que eles
facultam, né, para os associados. Realmente me sinto em casa aqui. Agradeço também a Carolina pela divisão aqui dos debates, a gente discutiu semana passada, a gente veio conversando. Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui, agradeço a audiência e boa tarde. Gente, eu também gostaria de agradecer muito a todos, é uma alegria revê-los, rever os amigos, agradecer de coração à Associação Brasileira de Direito Autoral, na pessoa do presidente, do diretor. Novamente, falei no início, congratular o papel da ABDA fundamental para o diálogo institucional, para o diálogo democrático, plural, sobre os direitos autorais. Continuem atuantes. Eu também quero dizer que eu sou associada, com muita alegria, estou super à disposição. Mantenham a memória dos direitos autorais. Os direitos autorais não surgiram agora, teve gente muito boa que trabalhou para chegarmos até aqui. E eu reitero, eu corroboro as palavras do Rodrigo. E o direito autoral é um direito belíssimo, apaixonante, mas profundamente desafiador. Há que se debater sobre os direitos autorais sempre sob uma perspectiva de equilíbrio, sob uma perspectiva de honestidade intelectual, considerando-se vários aspectos, é importante que se conheçam os direitos autorais, que se estude os direitos autorais, que paremos e que parem os aventureiros dos direitos autorais, para efetivamente, para que o Brasil faça jus à riqueza da sua criatividade, a riqueza dos seus criadores. Nós vivemos num país que é um dos países referências em criatividade. Aonde eu vou no mundo, é impressionante. O fato de ser brasileira é quase uma credencial positiva de criatividade. Então, façamos jus, vamos elevar esse debate sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de legitimidade. Mas não podemos perder de vista que houve um criador inicial e que o autor ele é o protagonista dessa ciência jurídica. Então, muito embora devamos compatibilizar, harmonizar direitos, sabemos que não existem direitos absolutos. Então, os direitos devem ser, obviamente, compatibilizados. O valor liberdade é um valor fundamental à existência humana, mas nós temos que ter cautela com as narrativas que são criadas, porque senão a gente perde de vista quem tem o farol que nós temos que ter no horizonte. Então, gostaria de agradecer, parabéns à BDA, felicidade, saúde para todo mundo, eu estou sempre à disposição. Um abraço. E, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Declaro aí encerrada aí a nossa live de hoje. Boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carol e Liliane. Tudo de bom. Boa Muito noite. obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.